pessoal, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reunião de adoração nessa manhã. Você já sabe, meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown Miami. Outra vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bem, eu estou contente, né, com os números, apesar de tivemos uma semana difícil aqui nos Estados Unidos com questão de neve em boa parte do país, uma parte muito grande, muita gente no Texas sem luz, passando muito perrengue, e isso tem dificultado algumas coisas, né? Inclusive vai trazer um atraso para a vacinação, mas o prognóstico está sendo muito positivo, muitas pessoas recebendo a vacina, e um investimento muito pesado com a esperança de que em julho todo mundo vai estar vacinado. Isso é muito bom de saber, nos anima muito. E obviamente nos traz a questão de quando nós vamos retornar à nossa reunião presencial, né? Estou pensando em fazer isso em março, ou no máximo começar na Páscoa, tá? Vai depender um pouquinho da gente conversar com o resto da liderança da igreja, e saber todas as questões de logísticas lá do prédio, enfim, a gente vai ficar em contato, tá certo? Então, ore por isso, estou compartilhando isso com você, para você orar por essa situação. Nossa igreja não é grande, então acho que é possível da gente se reunir, né? E vamos que vamos, tá certo? A gente está animado com essa possibilidade aí, que vai bater um ano que a gente não se reúne, né? Então, vamos continuar orando para a gente poder regressar, né? E retomar as atividades presenciais da nossa igreja. Enfim, eu quero convidar você a curtir, aí clicar no botãozinho curtir, deixar um comentário pra gente, né? Se quiser compartilhar, vai ser melhor ainda esse vídeo com outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam meditar com a gente na palavra de Deus e receber o toque do Espírito Santo, né? Ou seja, nosso papel é semear transformação. Então, semeie aí transformação, compartilhe o vídeo com os seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama, tá certo? Bem, nós continuamos hoje com a série de mensagens Encontros com Deus, Encontros com Jesus, perdão. Não acredito que tem alguém martelando lá fora, eu espero que você não esteja escutando isso. Isso vai me irritar bastante, mas tudo bem. Nossa série Encontros com Jesus continua hoje. Hoje nós vamos meditar na passagem de Mateus, capítulo 8, né? Onde Jesus atravessa o mar no barco, e aí eles experimentam um mar revolto, né? Uma tempestade. Uma passagem muito conhecida, com muitas lições importantes. E eu acredito que vai ser uma bênção, então não sai daqui. Continua aí com a gente, que vai ser uma bênção, tá certo? Vamos orar rapidinho? Pai de amor e bondade, nós te adoramos, Senhor. Nós nos apresentamos diante de Ti, pedindo, Senhor, lava-nos, transforma-nos, perdoa-nos, Senhor, limpa-nos. Nós apresentamos todos os nossos pecados diante de Ti, aqueles cometidos através de atos, palavras e pensamentos, Senhor. Para que possamos, Senhor, ter o espírito renovado, Senhor, para que possamos nos apresentar diante de Ti puros e limpos, Senhor. Para que possamos assim ter o nosso espírito conectado com o Teu e recebermos de Ti uma palavra de transformação, recebermos de Ti um ânimo novo de fé, Senhor, para que possamos receber de Ti a transformação genuína do nosso espírito, do nosso coração e da nossa mente. Por isso, toma as nossas vidas, Senhor, nesse período que começamos na tradição cristã, o período de Quaresma, o período que nós lembramos que do pó viemos e ao pó retornaremos, no período que nós abrimos mão de certas coisas para que nós possamos nos acercar a Ti, Senhor, nos aproximar de Ti, Senhor. Assim que eu quero Te pedir, ó Deus, lava-nos completamente, recebe, Senhor, essa reunião e abençoa-nos, Senhor. Toca cada vida, toca cada família aqui representada, e ajuda-nos, Senhor, a Te conhecer mais e a parecermos mais contigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.
Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Bem, pessoal, como eu disse no início do culto, hoje, continuando a nossa série Encontros com Jesus, nós vamos meditar no texto que está em Mateus 8, versículos do 23 até o 27, né? A Nova Versão Internacional diz assim: entrando ele no barco, ele, Jesus, né? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? É engraçado que a versão internacional em espanhol não diz os homens, mas diz: os seus discípulos ficaram perplexos. Na verdade, ela diz assombrados. Eu gosto mais da tradução no espanhol.
né? Um perplexo não é só de nossa, que legal, não é, meu Deus, é assustado, quase que com medo, é uma perplexidade de assombro, né? Uma surpresa assombrosa. Então os discípulos ficaram perplexos, assombrados e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa é a palavra do Senhor. Querido, é interessante porque é um texto aqui que tem presente nele a questão da crise, né? O desespero, o problema gigante, né? Lutar pela própria vida, né? Tem a questão de postura, de liderança, e tem a questão da identidade do líder, né? E eu queria passar rapidamente sobre essas coisas para você, porque tem aplicações práticas no seu dia a dia, no nosso dia a dia, né? Então, a começar pela questão da crise, quando dependendo toda crise, todo momento de crise, tira a gente do nosso estado natural das coisas. O raciocínio fica mais embolado porque a gente tem dificuldade em entender quais são as prioridades, certo? Por exemplo, a crise da Covid-19. Inicialmente, qual era a prioridade? Todo mundo em casa, tranca tudo para evitar que o vírus se espalhe. E aí, depois de um tempo, não, mas tem coisas que tem que continuar funcionando. Lembra o que aconteceu? Primeira coisa na crise da Covid, acabou o papel higiênico nos supermercados. Por quê, gente? Até hoje eu não entendo isso. Por que a preocupação principal das pessoas foi encher a casa de papel higiênico? Né? Como se ninguém tivesse água em casa, porque é a última solução, né? Enfim, isso para lá. Mas foi uma das coisas, questão de prioridade. O que você faz no momento de crise? A minha prioridade foi, ok, vamos ficar em casa, abastecer em casa com comida, que inicialmente seriam 15 dias a um mês, né? Achei um aplicativo de entrega de comida, pum, dá para pagar, então é isso aqui que vai ser. Foi a minha prioridade naquele momento. Mas você vê que com o passar do tempo, a prioridade de certas pessoas mudam, né? De repente, ir para a praia virou uma prioridade para um monte de gente. Não estou aqui para criticar, não. Mas tem gente que teve essa prioridade, né? De repente, a prioridade para certas pessoas foi voltar a curtir as baladas, frequentar bares, né? Eu lembro de uma cena no Leblon, pessoal comemorando, teve até um caso da mulher destratando o agente da prefeitura, né? Dizendo que cidadão não, lembra dessa cena ridícula? Cidadão não, engenheiro. Enfim, cada pessoa tem a sua prioridade no momento de crise, né? Eu acho que a prioridade básica é sobrevivência sempre. E uma coisa é sobrevivência pessoal e sobrevivência coletiva, né? Eu acho que a primeira reação é você preservar a sua vida e depois fazer o possível, se é possível, ajudar os outros a sobreviverem também. E aqui no caso, obviamente, do texto de hoje, é a questão da sobrevivência, né, deles, daquele grupo. Foi um desespero. Isso me fez lembrar uma situação que eu vivi em Orlando, muito inusitada, que eu nunca vivi no Brasil, tá? Nunca vivi no Rio de Janeiro. E falo isso porque é conhecido tem a fama de ser uma cidade violenta, mas eu nunca vivi isso lá. Enfim, nós fomos em Orlando e aí passamos no outlet desse, num shopping, eu com minha família, eu, minha esposa e minha filha. E a gente estava numa loja, né, comprando as coisas, procurando promoção legal, todas aquelas coisas que o brasileiro gosta de fazer em Orlando. E aí, de repente, uma barulheira. O que era? O pessoal saiu na mão. Estavam brigando, né? Provavelmente por conta de um item lá que enfim, não sei o que aconteceu, que ocasionou a briga. Mas eu sei que saíram na mão. E aí sempre tem um indivíduo
né, uma alma penada, que levanta a voz e diz arma, né? Ou bomba, aquela coisa para deixar todo mundo em desespero. Aí foi um desespero, todo mundo correndo, saindo da loja, e a nossa filha no carrinho, a gente correndo para sair da loja. E aí lá fora já tinha gente entrando nas outras lojas e as lojas fechando as portas. Aí passou um tempinho, 1 minuto, menos de 1 minuto, arma, já outra confusão do lado de fora, e a gente voltou para dentro da loja, aquela correria doida. E aí, vamos para onde? Não, lá foi onde foi a briga. Vamos para cá, a gente começou aquela coisa, né? Você vai seguindo quem está na tua frente. Chegou primeiro, tu vai seguindo quem chegou primeiro. Mas me chamou a atenção que um dos funcionários da loja começou a gritar e apontar para ir, não, para cá, com muita segurança, com muita clareza, com muita postura, para cá, venham para cá, saiam daí, venham para cá, e levou a gente lá para o estoque da loja, ficou todo mundo lá aguardando, e me chamou muito a atenção a postura dele, uma postura de líder, uma postura que no momento de crise toma uma posição e direciona o resto. O que tem que fazer agora é isso. Ah, mas e a compra? Não interessa a compra. Vem para cá. Vem para cá. Tem perigo, vem para cá, espera aqui. E lá dentro ele falou, a gente espera aqui, já a polícia foi acionada, a gente vai ficar aqui aguardando, a loja está fechada. Parará Pão Duro, que é o lugar mais seguro que a gente pode ficar, vamos esperar instruções. E ele não era nem o gerente. Ele era um funcionário, um vendedor da loja. Né? Então, me chamou a atenção pela postura de líder. Porque a partir daquele momento, não interessa que o gerente falasse pra gente, a gente estava escutando quando ele falava. Porque ele assumiu uma postura de tirar a gente da crise, de trazer alguma calma pra gente. E esse é um estilo de liderança quase comum, né? Mas é muito importante. Pessoa que tem aquela voz de comando no momento de crise, que fala, faz, acontece. Mas não é o único, existem outros modelos de liderança, né? Talvez no seu trabalho você tenha esse tipo de chefe que fala, acontece, mas você tem outro tipo de chefe que é mais calmo, que é mais calculista, né? Que é mais humano. Você tem o chefe, por exemplo, você tem a pessoa, o tipo de líder que ele conquista a equipe, conquista as pessoas pela amizade, pelo convívio, pelo jeito de ser no dia a dia, né? E ele acaba tendo seu respeito, ganhando seu respeito, e você passa a seguir aquela orientação por uma questão de relacionamento, né? E da mesma forma você tem o outro tipo de líder, eu quero ficar só nesses 3 hoje, que é o líder calculista. É o líder que tem a calma dos momentos de crise para observar, para tomar decisão, mas não necessariamente seguir o caminho mais fácil, fazer o óbvio, né? Fazer o que é popularmente aclamado, porque nem sempre o que é popularmente aclamado é o correto, né? Não preciso falar muita coisa. Hitler surgiu e ganhou força porque teve apoio da população. Então, o clamor popular, às vezes, e lixo, às vezes é a mesma coisa. Então, a gente não tem que simplesmente se basear no clamor popular. A gente tem que ouvir o clamor popular, mas não se guiar por ele, né? Necessariamente, penso eu. E eu acho que, por exemplo, na Igreja Metodista aqui na Flórida, a gente teve essa postura muito clara, porque esse é o tipo de liderança que a gente tem, liderança que toma decisão, mas que analisa as coisas e que se posiciona, né? Então, a prioridade, desde o início, na Igreja Metodista no estado da Flórida, na conferência inteira, foi a segurança das pessoas. E para isso tem um risco, você perde membro, você perde a conexão, contato diário com as pessoas, e cada igreja vai tentando criar estratégias para superar essas limitações. Mas a prioridade foi clara desde o início, é preservar a vida e acabou. Vamos obedecer à ciência, a gente não tem compromisso com político nenhum, e vamos fazer o que a ciência está dizendo e pronto. É uma postura baseada em dados, em análise. E eu gosto dessa postura, obviamente. Então, eu acho isso interessante porque, por exemplo, quando a gente pensa nos apóstolos, você tem Pedro, que era um cara impulsivo, né, que acontecia rapidamente.
Mas você tem um cara analítico. Você tem um cara que tinha a palavra de sabedoria, que era Tiago, o irmão de João. Era respeitado como um rabi, como alguém que tinha a palavra. Engraçado que ele só tem uma cartinha pequena, né? Nos evangelhos, no Novo Testamento. Mas era na comunidade cristã do primeiro século, da primeira igreja, ele era essa pessoa conhecida pela sua sabedoria, pela sua liderança a partir de dados e fatos, e não a partir de estardalhaço, como era o caso de Pedro. E isso eu acho muito interessante. Eu quero compartilhar isso com você porque é importante que você entenda qual é o tipo de perfil você tem, de liderança você tem, para que você possa usar essa sua natureza, essa intuição no seu dia a dia, né, para liderar sua família, para liderar, ocupar funções de liderança na empresa que você trabalha, né? E também saber as limitações desse tipo de personalidade, desse tipo de liderança. Porque há momentos, como aquele caso que eu vivi na loja, que você não... Aquele não é o melhor momento para você ficar analisando. E eu tendo a analisar, eu tenho essa tendência até buscar a calma, e minha esposa fica com raiva de mim, porque naquele momento, realmente, o mais importante é você achar um lugar para ficar seguro. Tem que ficar pensando muito, né? Só que eu também acho que não tem que ficar andando igual a barata tonta. Você tem que entender quem você vai seguir ou para onde você vai ir. Você está andando, né? Porque pode ser um problema maior. Enfim. Mas não é o momento de filosofar. Se tem alguém com risco de dar tiro, não é momento de ficar filosofando. Você tem que ter uma direção clara. Tá me compreendendo? Então há momento que você tem que ser impulsivo e há momento que você tem que ser analítico. Há momento que você tem que ser simpático, há momento que você tem que ser duro. Isso faz parte, né? É importante a gente identificar a nossa estilo de liderança, o nosso tipo de personalidade e agir de acordo com a situação, de acordo com a necessidade, sabendo que a gente tem as nossas limitações, ninguém é perfeito, né? Enfim, esse era um ponto que eu queria colocar para vocês, né? Agora, quando a gente vai para o texto de hoje, é muito interessante ver o que está acontecendo. Só um pouco de contexto, bem rápido. Porque o que está acontecendo? Jesus, ele está vindo, se você começa a ler Mateus 5, ele está vindo de uma série de sermões e milagres que ele está começando a fazer, e ele quer descansar, né? O texto diz que ele está vindo, e aí ele vê, se você olhar no versículo 18, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, Deus deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, assim, ele não queria mais multidão. Estava cansado. Pregou, orou, curou, expulsou demônio, fez tudo. E agora ele queria descansar. E a multidão estava lá no pé dele, porque faz parte, né? Mas ele precisava descansar. Então, fala, não, vamos meter o pé pro barco e vamos atravessar. E no barco ele dorme, né? E aí vem essa tormenta, essa tempestade que mexe com tudo. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, ainda na área de contexto. É importante a gente ter uma coisa em mente. Mateus, a igreja de Mateus, que escreveu o Evangelho, ela estava localizada numa área urbana, em que a maioria dali eram gregos, tá? E a maioria da igreja de Mateus eram gregos convertidos. Então, e havia também uma comunidade judaica muito rigorosa que perseguia essa igreja, né? Tanto que quando a gente vê lá na frente o tom que Mateus usa, só ele usa aquele tom tão duro, dizendo que pai contra filho, toda essa coisa de vingança, um tom de vingança contra os judeus que perseguiam a igreja de Jesus.
quando o contexto dele era muito forte isso, né? Mas enfim, por que isso é importante saber? Porque era crença comum, tanto no judaísmo quanto na comunidade grega, de que profetas, de que havia pessoas com dons espirituais capazes de fazer milagres, né? Curandeiros, milagreiros, capazes de controlar ou de interferir na natureza. Né? A gente pode citar aqui um exemplo muito claro de Elias, no texto bíblico, quando Elias ora para que volte a chuva depois de 7 anos sem chuva, e chove. Então, assim, as pessoas seguiam Jesus. Por que isso é importante? Porque as pessoas estavam atrás de Jesus por conta dos milagres. Né? Não é só por causa das palavras maravilhosas que ele dava, não, porque se fosse só por isso, ninguém tinha traído ele no final. Não é? As pessoas vão atrás porque tem algum benefício. Né? As pessoas vêm à igreja querendo algum benefício. As pessoas iam atrás de Jesus querendo algum benefício. Isso é o normal. Né? Então, assim, as pessoas estavam atrás de Jesus pelos seus milagres. Milagres que outras pessoas, segundo a crença daquela época, também faziam. E isso é importante por quê? Porque levanta a questão: a quem eles seguiam? Você acha que eles seguiam a Jesus, o Filho de Deus? Ou a Jesus um profeta? Ou a Jesus um milagreiro? Isso nos levanta a questão: qual é o Jesus que nós seguimos? Qual é o Jesus que nós queremos? Qual é o Jesus que nós buscamos? Aquele que nos dá coisas, que é o profeta, que é o milagreiro, ou que é o Filho de Deus, que é o Salvador, que é o nosso Senhor? Né? Você já parou para pensar nisso? Para se perguntar sobre isso? E aí fica mais interessante ainda, querido, quando a gente está na narrativa do barco, dentro da tormenta, dentro da tempestade, que Jesus está dormindo. E aí Jesus levanta, quando é chamado, e fala: homens de pouca fé. E ele ora, repreende o vento, fica tudo tranquilo. Eu sempre imaginei essa coisa como um desafio de fé. A gente tem que levar uma vida de fé. A gente tem que fazer, mesmo quando as coisas estão difíceis, quando está tudo parecendo que vai afundar, que vai cair, a gente tem que entrar na fé e que Deus vai transformar, não sei o quê. E isso é legal, isso é muito legal, porque isso nos estimula a experimentar a fé, a experimentar coisas. E tem algumas situações que ficam até engraçadas. Eu vou contar uma aqui, não vou expor não, mas eu lembro que tem um amigo meu, teve uma época na minha igreja lá no Rio de Janeiro, que o pastor deixava a gente, eu tinha 17, 18 anos, o pastor deixava a gente usar a Kombi da igreja para ir na praia, no domingo à tarde. A gente pegava, almoçava, depois do culto de manhã, almoçava e ia para o Grumari, e voltava antes das 5, porque 5h30 a gente já estava na igreja ensaiando para os cultos, que eram 2 cultos à noite. E aí um dia, cara, a gente foi, o mar estava difícil, o mar estava revolto, estava dando medo de entrar. Né? Quem conhece Rio de Janeiro, quem conhece o Grumari, sabe que quando o Grumari está nervoso é complicado. E aí a gente, tudo bem, né? Vamos ficar aqui, jogar futebol, fazer alguma coisa assim. E aí um dos jovens foi para perto do mar assim. Aí alguém flagrou ele assim, ó, quietinho com a mãozinha assim, ó. Acalmar. Tava orando para acalmar o mar, porque ele queria dar um mergulho, né? Muito, muito baseado nesse texto aqui, né? Porque a gente não pode ser homem de pouca fé, a gente tem que ter fé. Então ele foi lá: eu quero curtir o mar, e foi orar para ver se acalmava o mar. Não acalmou, né? Mas ficou na memória, obviamente ficou guardado na nossa memória esse fato. Porque a gente tende a pensar isso: homem de pouca fé, a gente não pode ser homem e nem mulher de pouca fé. A gente tem que vencer, tem que combater as coisas. Mas aqui que está a cereja do bolo, queridos. Como eu falei para vocês, a crença comum era de que as pessoas, especialmente
dotados com esses dons, os milagreiros, os profetas, eles tinham como orar para alguém ser curado, para alguém ser ressuscitado, tinham como orar para alguém ser, para controlar a natureza, para fazer chover, parar de chover, para fazer fogo, parar de fazer fogo. A gente tem várias narrativas no texto bíblico, isso era uma crença comum. Mas existia uma crença especial, tanto na cultura grega quanto na judaica, é de que ninguém, a não ser Deus, teria condições de controlar o mar. Vou repetir. Ninguém, somente Deus, teria condições de controlar o mar. E quando eu aprendi isso, esse texto virou algo muito maior e muito mais importante do que simplesmente ter uma postura de fé diante das dificuldades da nossa vida. Porque a grande questão aqui, queridos, é que Jesus estava caminhando com esses discípulos e muitos deles, continuavam seguindo o profeta Jesus e não o Deus Jesus. Você lembra, semana passada eu preguei sobre o casamento de Caná na Galileia? E no final da descrição desse evento, o apóstolo João escreve no Evangelho de que aquilo aconteceu para que os apóstolos cressem que Jesus era Deus. E mais uma vez a gente vê aqui um evento que acontece para que os apóstolos pudessem ver que Jesus era Deus e não somente um profeta. Esse é o coração dessa passagem, esse é o coração desse texto. Não é o poder de Jesus, não é o descansar, não é o ficar calmo no meio da preocupação. É a identidade do indivíduo. E a identidade do indivíduo de Jesus era não simplesmente ser um rabi, não simplesmente ser um profeta, não simplesmente ser um mestre. Jesus era Deus. E por isso, homens de pouca fé, vocês não entendem que eu sou Deus, vocês ainda não entenderam que eu sou Deus. Vocês vão continuar se relacionando comigo como se eu fosse um de vocês. Vocês vão continuar se relacionando comigo como se eu fosse uma pessoa normal, como se eu fosse um profeta, como se eu fosse um curandeiro, como se eu fosse alguém que faz mágica. Então, queridos, eu quero perguntar para você, minha querida, meu querido, qual é o seu relacionamento com Jesus? Você continua tratando Jesus como um grande líder, como um grande profeta, como um mestre de palavras sábias? Ou você se relaciona com o Deus Jesus Cristo? Porque eu acho que quando a gente se relaciona com Deus, a gente não fica puxando o nome de Jesus só para benefício próprio. A gente não fica orando para acalmar o mar só para a gente dar um mergulho. A gente se submete a Deus. A gente se submete aos valores que Ele nos ensina, que Ele nos pede para guardarmos com carinho. A gente não ouve amar o próximo como a ti mesmo só como uma palavra bonita. Não. A postura é diferente. Quando a gente está em relacionamento de submissão, quando a gente está em relacionamento com Deus, de verdade, com Deus, e não com um cara legal, eu acho que a nossa postura muda. Eu acho que é aí que a gente abre o nosso coração para ser transformado, para ser renovado, para ser restaurado. E a gente para de impor a nossa mentalidade, a nossa vontade. Então, eu fecho com essa pergunta. Com quem
você tem se relacionado? Quem Jesus é para você? Ele é seu Deus? Ou ele é só mais um profeta? Ele é só mais um pregador? Ele é só mais um mestre? Ele é só mais uma fonte de inspiração? Minha oração é que o Espírito Santo fale contigo e te transforme. Minha oração é que você se dê a oportunidade de conhecer Jesus, Deus. E eu te despeço aqui, verdadeiramente orando, para que Deus fale contigo nessa semana. Tá certo? Eu te espero aqui no próximo domingo. Fica com Deus. Um abraço na família e tenha uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Que a graça, o amor e a paz do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo guarde a tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus.